Bom dia a toda a gente aqui presente. Agradeço o convite de vir aqui mostrar parte do meu trabalho, principalmente mostrar o que é o meu trabalho a nível de cartografia geológica e o que é que o desenho que eu realizo para estudar as rochas, do ponto de vista da geologia estrutural, da existência de dobras, porque é que as rochas se dobram, porque é que se forma uma falha e ao que é que isso está relacionado. Eu sou especialista em estudar os últimos dos últimos 500 milhões aos últimos 300 milhões de anos e exatamente o ponto que eu quero começar é exatamente uma questão de escala, não é? Que nós temos de ter presente desde o primeiro momento que entramos em geologia, a estudar geologia, é a questão da escala, não só a escala de tempo, mas a escala do próprio espaço. Escala de tempo porquê? Porque a nossa unidade de medida do tempo é 1 milhão de anos, que é uma medida que supera por muito excesso a nossa percepção do tempo, não é? E então temos que ter sempre este exercício de ver os processos geológicos em milhões de anos, porque realmente existe uma dinâmica muito forte do planeta, desde o início da sua formação, e todas as reações e todos os fenómenos geológicos normalmente processam-se ao longo de vários milhões de anos. Não é como um processo cerâmico, por exemplo, ou de fusão, que também existe na natureza esses processos de fusão, que são apenas de umas horas, ou como um terremoto que tem alguns minutos e tem efeitos catastróficos, mas a maioria dos processos geológicos, como é a formação de uma cadeia de montanhas ou a abertura de um oceano, a ruptura dos continentes para dar origem a oceanos e o próprio fecho dos continentes, são processos que demoram à volta de 60, 120 milhões de anos, 200 milhões de anos. E é exatamente isso, basicamente, que eu estudo, não é? A abertura e o fecho de um oceano. E que nós, neste momento, o que estamos a ver é uma fotografia, um frame, um steel frame do que foi toda a história do planeta durante esses 200 milhões de anos. E a questão do espaço é muito importante, porque em geologia, como na natureza, tudo responde a uma fratalidade. A fratalidade é nós conseguirmos fazer uma observação, por exemplo, à macroescala, uma escala do planeta, por exemplo, ou à escala de um país ou de um continente, ver as estruturas associadas a uma formação de uma cadeia de montanhas, às dobras, às falhas, virmos a uma escala mais pequena, uma escala do observador, a uma escala do afloramento, e conseguirmos ver essas evidências a uma escala que nós podemos tocar, e quando pegamos numa rocha, uma amostra de mão, cortamos, fazemos uma lâmina delgada, uma vez mais, a uma microescala, conseguimos observar o mesmo efeito de deformação tectónico, estrutural, que observamos à escala do continente, à escala do afloramento e à escala da lâmina delgada. Ou seja, a fratalidade do espaço é exatamente nisso, é a reprodução dos padrões a várias escalas de observação. Então vamos às rochas. As rochas, aqui são alguns esboços do início da minha tese de doutoramento, quando comecei a fazer, de alguns apontamentos nos afloramentos geológicos. As rochas aparecem normalmente em afloramentos geológicos que podem ter várias centenas de metros, vários quilómetros. Normalmente estão expostos, como este magnífico exemplo, na Ribeira dos Mosteiros, em Trás-os-Montes, onde a ribeira expôs, por erosão, uma série de rochas. Nós, com a prática, aprendemos a ler estas rochas do ponto de vista estrutural e conseguimos desenhar o que são dobras às vezes que podem ter muitos quilómetros, ou como vamos ver mais à frente, podem ter apenas uns milímetros, mas que respeitam todas elas uma geometria comum a uma região e, neste caso, a uma evolução de uma cadeia de montanhas. Nós tentamos sempre sistematizar a informação que observamos no campo em desenhos no caderno de campo. Principalmente, estes desenhos não tentam ser naturalistas, senão interpretativos, são esquemáticos o máximo possível, tento sempre pôr o máximo de informação que nós conseguimos pôr, como por exemplo que tem ali com os S e com aquelas medidas que são geometrias de planos e de linhas contidas em planos, que depois fazemos uma construção tridimensional e podemos checar com mais precisão a geometria exata de uma dobra ou de um conjunto de dobras, ou se houve sobreposição de eventos uns sobre os outros, e poder então fazer essa desconstrução. Que é outra parte muito interessante da geologia. O que nós normalmente fazemos, ao contrário das outras ciências mais exatas, trabalhamos de frente para trás, ou seja, trabalhamos com um produto final
e tentamos desconstruir toda a informação que existe até obtermos o produto inicial, ou seja, o ponto inicial. Então isso é uma ciência, é uma forma de ver a ciência um bocado diferente do que é, por exemplo, um físico, que é todo o trabalho de experimentação para chegar a um produto final. E nós fazemos o processo exatamente ao contrário, o que faz muita confusão, se calhar, para alguns cientistas dos campos das ciências mais exatas. Aqui são mais uns exemplos, não é? De como é que se pode sistematizar toda a informação através da observação simplesmente das rochas no campo. Passamos a fazer os desenhos a mão livre, não é? Fazer o máximo de identificação de estruturas e de planos. Já passamos esta informação mais simplificada ainda para cortes geológicos passados ao computador, para podermos publicar esta informação que às vezes não é fácil transmitir. Aqui vou passar um bocado rapidamente, porque são exemplos sempre do mesmo trabalho, não é? Passagem dos desenhos, da observação para o desenho, do desenho para o vetor no computador, e o produto final seria sempre uma apresentação de um artigo científico ou de uma comunicação de divulgação científica em que este produto final seria apresentado. Aqui um exemplo, estamos a diminuir de escala, obviamente, estamos a ver afloramentos de grandes dimensões, agora vamos aos afloramentos à escala mais metade. Como vemos, os padrões dos desdobramentos continuam lá, nós continuamos a observar deste modo com muito mais clareza que observamos numa ribeira, mas os padrões de desdobramentos repetem-se. Aqui continuamos a diminuir, uma amostra de mão. Se eu não vos dissesse nada, como isto não tem escala, isto podia ser uma fotografia aérea de uma paisagem desértica, com todo o terreno. Se nós não nos abstraímos da escala, mas vou-vos dizer que isto de lado a lado tem 10 cm de lado, não é? E conseguimos observar as dobras, falhinhas, e vemos como é que em qualquer rocha que a gente apanha, se tivermos o cuidado de a cortar num determinado sentido e de a polir e de observar bem as suas características das texturas, começamos a ver que eram estratos originalmente horizontais, começam a ficar dobrados a certo ponto que a deformação é tão intensa que novos planos são formados, não é? Neste caso, temos uma série de dobras, quando se apertam com suficientemente intensidade, começam-se a transpor, como nós falamos em geologia. As rochas que eu estudo não me dão só a indicação de como se deformou a rocha, senão as condições da pressão e da temperatura. Estas condições de pressão e temperatura são dadas por a amostra da esquerda. Apresenta ali uns minerais que nós chamamos de andalusite, são os minerais que aparecem e crescem sobre o xisto, que são rochas que normalmente não têm estes minerais tão crescidos, quando são submetidas a uma determinada temperatura. Quando a temperatura começa a chegar a 500, 600 graus, começam a aparecer minerais que cristalizam de forma abundante se têm alimento suficiente para isso. Então nós, a esta escala, ainda não conseguimos ver qual é que é a reação dos minerais em si com o resto da rocha. Então temos que cortar a rocha em finas lâminas. Neste caso são várias lâminas delgadas. As lâminas delgadas têm aproximadamente 0,03 mm de espessura, o que nos dá a capacidade de rochas aparentemente opacas de conseguirmos vê-las ao microscópio e com luz polarizada, na maioria dos casos. Esta luz polarizada é o que nos dá as vários tipos de minerais. Os minerais aparecem cada um corado com uma cor diferente. A lâmina delgada é impressionante porque conseguimos ver as relações texturais entre a rocha, que seria esta massa mais escura, que se encontra aqui no canto inferior direito, e o mineral, que é aquele mineral andalusite que vos falei há bocado, com toda a textura de reação com a rocha em si. Ela, neste momento, temos um steel frame de uma reação do crescimento do mineral e de como é que ele está-se a aproveitar da própria rocha para ir crescendo e ocupar o seu espaço dentro da rocha. Não nos podemos esquecer que não existem espaços vazios dentro das rochas e dentro da crosta, não é? E os minerais têm aquilo para crescer, o material que precisam para crescer, têm à sua volta, não é? Aqui mais um exemplo, com as texturas a cortarem-se umas com as outras, e dão umas texturas geralmente muito bonitas. Os padrões de dobramento, uma vez mais, a repetirem-se a escalas muito menores. Ali a barrinha é 1 milímetro, para vocês terem a noção do espaço. A cristalização dos minerais também em si, quando estão submetidas a um evento tectónico, a um evento de formação, a formação de uma cadeia de montanhas, eles crescem dinamicamente, então não ficam com formas estáticas, senão ficam com formas de alta ductilidade, de alta dinâmica, não é? E não esquecer que isto são coisas no estado sólido e que demoram muitos milhões de anos a formar-se. E estas relações texturais, de canibalismo entre minerais e essas coisas todas.
Mas também este estudo não chega, temos que triturar a rocha mais, ir mais a fundo, fazer geoquímica, perceber a química das rochas e, em alguns casos, para sacar idades, nós sacamos as partes mais pequenas dos minerais, neste caso de zircão. O zircão é um mineral que é uma caixa forte que registra a história geológica do planeta, e vamos usar um laser para picar pontualmente. Vocês podem ver 10 micras, né, são 10 milésimas de milímetro, e podemos, então, com estes lasers, com estas técnicas altamente sofisticadas, conseguir uma idade das rochas e então estabelecer uma evolução geológica para uma determinada região. E porquê a cartografia geológica? A cartografia geológica, o interesse da cartografia geológica é compilar todos os dados que nós temos de campo numa superfície que nos dê a estrutura a largos rasgos de uma região. E aí poder sistematizar os vários tipos de rocha com cores diferentes, linhas que têm um significado geológico e a interferência da estrutura geológica com a topografia. Que isso é muito interessante porque dão padrões muito giros, né? E pronto. E no último caso, com toda a informação de campo, poder realizar cortes em profundidade que nos dão a estrutura geológica. Agora vou um bocadinho mais rápido. Isto é um exemplo de um corte geológico feito em toda a zona nordeste de Trás-os-Montes, ao longo da fronteira do Douro com Espanha, em que se podem ver não só 2.000 ou 3.000 metros em profundidade da linha que é de superfície topográfica, que é aquela linha branca e vermelha, com os granitos, as rochas em profundidade, mas também a parte que supostamente foi erodida. Nós conseguimos projetar, com todos os dados da cartografia geológica e baseada em princípios geométricos básicos, conseguimos projetar as geometrias para baixo e por cima da atual topografia e fazer um corte ideal do que seria e do que foi a estrutura desta cadeia de montanhas antes de ser erodida. Então, onde é que esta montanha está? Não é que neste momento temos uma superfície relativamente plana e os vales a encaixarem-se, que foi uma antiga montanha. No princípio, ela foi completamente erodida, o que nos dá também a informação do que é que acontece por baixo da parte mais superficial da montanha. Começamos a ir para baixo e começamos a ver os eventos da raiz da montanha. Então, fazemos outra vez este exercício, sistematização das estruturas que nós temos, fazemos os esboços para ver as relações que existem umas com as outras, para podermos fazer esta desconstrução, andar para trás na deformação. A deformação assume, às vezes, padrões tão complexos que, nos casos extremos, isto é o exemplo que eu vi na minha tese, com 6 fases de dobramento, umas por cima das outras, isto é muito difícil de desconstruir. Então, se não temos a informação bem sistematizada, nós não conseguimos meter tudo horizontal outra vez. Idealmente estaria tudo numa posição horizontal. Então, fazemos esquemas para tentar perceber como é que estas coisas formaram. Isto é um caso específico de uma parte quente a subir à superfície, a afetar as dobras que já estavam formadas. São desenhos primeiro feitos à mão, depois passados ao computador. Isto vão-se complicando os desenhos, às vezes. Então, temos de ter também a capacidade de simplificar a informação para que estas outras pessoas consigam compreender. Por isso, até no meio científico que estejam dentro dos temas, obviamente. E então nós começamos a juntar e vemos que realmente estas dobras estão formadas durante a colisão de 2 continentes, por exemplo, com uma cadeia de montanhas a formar-se no meio desta colisão, no seio desta colisão. Esta colisão forma-se principalmente depois de se ter aberto um oceano, por exemplo, aqui na bolinha planetária abaixo, aqui no C, há 460, 480 milhões de anos, começou-se a abrir um oceano. Este oceano deu origem a uma margem como a que temos atualmente no Atlântico, e com o final do ciclo o oceano abre, começa a fechar e gera uma cadeia de montanhas, como no desenho que está na parte superior com o cor-de-rosa e com o verde, seria o continente a norte cor-de-rosa, na parte central com as setas azuis a cadeia de montanhas e no parte sul o outro continente. Não? Então, com estas reconstruções podemos mais ou menos seguir toda a informação geológica, não só de uma região como a Península Ibérica, ou do noroeste da Península Ibérica, mas também começar a correlacionar com outras zonas da Península Ibérica ou, no caso de França, no maciço armoricano, no maciço central francês, e poder ver como essa montanha se estendia ao longo de milhares e milhares e milhares de quilómetros e como é que ela evoluiu ao longo do tempo geológico. Lá está a questão da escala e, como vemos, as coisas a acontecer a várias escalas, a vários tempos, e como é que nós, com o nosso desenho, conseguimos reinterpretar, claro, de uma forma muito pessoal, toda a evolução geológica de um determinado período.
Obrigado, acho que é tudo. Estou fascinada que me esqueci. Até lá.